Boa Bom dia noite. a todos. É prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos todos ao nosso encontro semanal. Estou com esse meu cabelo aqui precisando cortar, passar para no... Está sem corte, precisando hidratar, porque o azul ele deixa muito ressecado. Então, passar para a Noemi para ela falar sobre a escola e depois eu retorno. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. Aqui, a Escola dos Saberes Ancestrais é uma instituição que ela está comprometida com a preservação, com a disseminação, com a renovação ligadas a esse contexto da dança circular, a essa prática ancestral que a gente vai observar em diversas culturas. Ela é uma escola que ela é liderada por mulheres, né? E essas mulheres, elas são eu, Noemi, Marieta, Dinorá, a Inês, Hortência, Valéria, e nós somos lideradas pela Cris Bonetti. Mais ou menos. A escola tem como propósitos educativos a preservação cultural, a educação integral, a formação de facilitadores e a promoção da saúde e bem-estar por meio da dança. Essas ações, elas incluem estudos e registros históricos, oficinas, desenvolvimentos pedagógicos, troca, né, entre esses saberes dos participantes, além desses encontros regulares que vislumbra-se a pesquisa contínua e a documentação dos saberes, com parcerias que são feitas nacionais e internacionalmente, promove esse intercâmbio das experiências e a valorização da diversidade que vai garantir a continuidade dessa manutenção e da vitalidade das danças circulares nesse tempo presente. Sejam muito bem-vindas aqui à Escola de Saberes Ancestrais e agora eu passo a palavra para a nossa querida Cris Bonetti. Então, boa noite mais uma vez. Eu vou falar sobre a mensagem de hoje do livro da Eileen Cady, 27 de maio. Toda alma tem necessidade de se recolher de tempos em tempos para encontrar a paz incomensurável. Toda alma precisa se estabilizar, e isso só pode acontecer na paz e na quietude. Com estabilidade interior, você será capaz de enfrentar qualquer situação, e o caos e confusão exteriores não o afetarão de modo algum. Assim, você estará no lugar secreto do mais alto. Encontrar sua unidade comigo o fará capaz de seguir em frente, mesmo quando você pensar que chegou no fim de suas forças. São estes passos dados em direção ao desconhecido, com fé e apoiados na minha força, que realizarão prodígios e mudarão vidas. São estes passos que possibilitarão o impossível e trarão meu reino para a terra, o glorioso novo céu e nova terra. Caminhe sempre nesta direção. Mude e mude rapidamente quando for necessário. Eu estou sempre com você. Revigore-se em mim. Então, agora nós vamos tirar um anjo para essa noite, para esse projeto. Ou então uma mensagem, quem quiser, não necessariamente precisa ser o anjo. Opa, exploração. Ternura. Opa, aventura. Opa, e é uma aventura mesmo. Alegria. Hortência, gratidão. Proteção. Transformação. Celebração. Amanhã minha mãe faz 85 anos, então eu celebro a vida dela. Opa, coisa boa.
já passou pela última quadratura, último retorno de Urano. Aí, que bom. Mais alguém? Bom, então, gente, esse trabalho, né? Eu vou me apresentar e a Noemi também. Esse trabalho, esse é um projeto, né? Cidades históricas e patrimônio cultural. Já já eu falo como esse projeto foi criado, tá? E nesse trabalho de hoje, né, que a gente praticamente fechando um ciclo, né, Marieta? É um ciclo longo, em 5 anos, né? Foram 5 anos, a Marieta aí no mestrado, vários trabalhos, tentamos fazer esse do labirinto, uma coisa, outra, e agora está fechando. Então, a gente está conseguindo fechar e junto com esse projeto da Escola dos Saberes Ancestrais. Se apresenta, Marieta? Então, boa noite a todos. Como a Cristina falou, na verdade, o projeto de cidades, né, históricas e patrimônio cultural veio bem antes com ela, né? E ela vai explicar um pouquinho mais para frente. Mas a questão da imersão e de trazer o labirinto surgiu no mestrado, né? Com as nossas aulas, com as aulas que a Cristina dava na disciplina do mestrado. Então eu comecei a explorar, fui instigada por ela a fazer essa investigação, tanto do mito, né, de Ariadne, do Minotauro, quanto do reconhecimento desse labirinto. E aí vocês vão ver mais para frente o quanto é interessante. E em Goiás tem esse labirinto de pedra, né? Ele é representado pelo labirinto de Chartres, e que fica no local onde a gente vai se hospedar. Então tem toda uma simbologia que vai ser bem interessante. Espero que vocês gostem. Deixa eu ver aqui minha cola, minha sequência. Bom, como se deu a construção do projeto? Esse projeto é difícil a gente falar, não teve um ponto, ai, começou assim. Porque eu, como folclorista, eu sempre pesquisei o patrimônio, né? Tanto imaterial como material, fazia as atividades e registrava. Eu tenho muitos registros, mas não era fechado ainda que isso era um patrimônio. Né? Isso não estava assim, isso é patrimônio, não tem um estudo de patrimônio. Fiz fora do Brasil também, no Brasil, vários lugares, né? E em 2003, foi criado aqui em Goiânia, na prefeitura, eu já era funcionária da prefeitura, da cultura, foi criado o Centro de Memória e Referência. E eu fui para lá, fui convidada pelo secretário para ir para lá. Fiquei lá muito tempo, e sempre, para complementar a carga horária, ia, voltava, eu ficava lá. Nós tivemos um projeto que foi um do MINC, né? Tem um projeto do MINC que foi muito interessante na primeira década de 2000, e nós criamos lá Vozes de Goiânia. E esse projeto recebeu um selo. Então, nós pesquisamos aqui em Goiânia, grupos, muitas coisas. E a vida foi indo, né? Eu sempre chegava gente de fora aqui de Goiânia, eu levava para conhecer os pontos que tinha interessante, conhecer a cultura, né? Levava para cá gente que vinha de fora, o povo folclore para as pessoas não entendem muito bem. Folclore é aquela coisa meio estranha, né? Isso aí é um folclore. Não, né? Folclore é a sabedoria do povo. E não é muito fácil a gente estudar isso aí, é muito profundo, muito mais profundo do que a gente imagina. Isso foi a minha construção, né? Em 2013, depois vocês vão ver aí, todo ano a Nadir vinha para cá, Nadir Mercedes, a mama. Em 2013, eu a levei para Goiás Velho.
e está até no meu Facebook. Então, eu apresentei para ela os pontos principais, e ali também me acendeu uma luz. Em 2015, eu saí para o meu pós-doutorado e viajei o Brasil todo, e depois também fiquei na Península Ibérica, vendo a origem disso aí. Então, tudo eu fui catalogando, né? Esse patrimônio, mas não se dava nome, né? Porque patrimônio imaterial foi em 2006 que teve um decreto do IPHAN. E através desse decreto as coisas começaram, tanto que hoje vocês veem em todo lugar, tal comida agora é patrimônio, né, de um lugar, patrimônio daqui, de acolá, porque as pessoas despertaram. Mas isso foi agora nesse século XXI, porque antigamente não. A gente tinha, mas não via isso. E quando foi em 2022, eu retornei direto para o patrimônio, né? Patrimônio Histórico de Goiânia. Eu fui vice-presidente por 5 anos do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico. Então, tudo isso foi gerando um conteúdo em mim. E em 2022, acho que foi 2022, a Renata convidou para escrever um artigo, para escolher o nome de um artigo. Eu falei, gente, eu fiz tanta coisa, né? Eu já tinha mais claro o que era o patrimônio, e eu resolvi escrever Dança Circular Sagrada como Patrimônio Cultural. Vai sair no próximo livro da Trion. E aí, junto com esse trabalho do labirinto, porque o que acontece? Muitas pessoas vieram aqui. Eu conheci o labirinto com a Gabriela em 2002 ou 2003, no Anjo e a Serpente. Estive com Laura Chano, a Friedel deu, né? Também labirinto, Pablo deu labirinto. Mas tudo era uma coisa bastante assim. Da Gabriele, não, da Gabriele foi bem forte, né? Depois, ela, em Goiás, em Pirinópolis, ela deu também sobre Ariadne. Então, tudo isso foi uma construção, porque às vezes as pessoas, a gente chega no labirinto, a gente anda e medita. Mas como meditar? Né? O que meditar? Então, tem muito mais. E agora, mais uma vez, a Noemi também está nesse grupo. Pena que você não entrou, Marcinha, da Oca, que é um jogo que nós estamos fazendo, uma formação que também fala do labirinto. É um labirinto. Então, é uma coisa assim incrível. E aí, em 2000, antes de entrar a pandemia, eu cheguei a esboçar um trabalho com o João Paulo e o Guatassara para vir para cá. Mas aí, com a pandemia, a coisa não rolou, e depois eles não se interessaram em fazer. Aí eu falei, então tá, então eu vou fazer. E como eu tinha que fechar esse ciclo aí com a Marieta, porque ninguém merece ficar grudada, né, Marieta? Tem que dar a carta de alforria para a Marieta, né? Ficar grudada aí na orientadora, né? Tem que seguir o fluxo. Daí eu falei, vamos fazer. E aí eu montei, né? E levei para... Porque assim, a Noemi falou que eu sou... O que ela falou, né? Que fica todo mundo... Né? Não, gente, todo mundo fala. Eu sou voto vencido também. Não é assim, não. Imagina, 7 mulheres. É fácil, se alguém... né? Então, eu trouxe para o grupo, acho que foi o ano passado. Não, eu levei primeiro o artigo, que todo mundo falou, ajudou a construir o artigo. Saiu o projeto Salvaguarda desse artigo. E depois eu organizei esse outro projeto, Patrimônio Histórico, contando com as pessoas que tem no grupo. A gente tentou fazer o patrimônio natural lá com a Hortência, ainda não conseguimos, ainda a gente está com ele engatilhado, a Noemi no Nordeste, a Marinês na região de Sorocaba, porque os tropeiros foram muito importantes para o desbravamento, né, do centro-oeste do Brasil. Então, é um projeto que ele tem, assim, eu acho que para mim saiu a expansão, né, um projeto que vai se expandir bastante. E se expandir com pessoas do local,
que eu acho isso muito importante, porque é o povo do lugar que sabe do que tem no lugar. Eu faço pesquisa em todo lugar, mas eu não me, assim, não vou, né, para um lugar se eu não tenho uma pessoa de lá. Então, assim que se deu. E a escolha, primeiro, Goiás, a cidade de Goiás, também popularmente conhecida como Goiás Velho, foi a primeira capital do estado. Ela já vai fazer 300 anos, ela já está se preparando para fazer 300 anos. E ela era a antiga capital, ela parece que ela está no centro de um vulcão que é cheio de montanhas em volta, é um lugar quente, é um lugar com celebrações incríveis, é muito um lugar muito especial. E também o estado de Goiás. Eu aprendi, eu não sou de Goiás, eu estou aqui há 50 e poucos anos, né? O meu sogro, que é de Pirinópolis, também em Goiás, né? Porque o povo assim, Goiás e Pirinópolis, eles são dos dois lugares, o povo antigo. E ele me contava as histórias. Eu tive a oportunidade de conhecer Goiás bucólico. Eu fiz pesquisa no patrimônio de coisas assim que hoje estão se acabando, da indústria cultural. Então, nós primeiro vamos ouvir uma música que fala de Goiás, ela é rapidinha, e depois as imagens da mama que elas nortearam muito esse nosso trabalho em Goiás. Pode colocar, Maria. E nós vamos dançar essa música lá no quintal de Cora. Nós vamos fazer 6 danças, 3 a Marieta e 3 eu. Lição de casa, né, Marieta? Periquito tá roendo o coco da guariroba. Chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair, encher as mãos de pitanga. Dei com a peva lá no mato, no brejinho tem engar. No campo tem viola, murici e araçá. Tem os pés de marmelada, depois que passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangaba e mama a cadela. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. Manga, mangaba, jatobá, cupari, gravatá e articum. Olha o tempo do piqui. Manga, mangaba, jatobá, cupari, gravatá e articum. Olha o tempo do piqui. Só uma colher e suas frutíferas vão produzir como... Quando fala do cajuzinho, gente, só quem é de Goiás entende quando fala a chuva do caju. É a primeira chuva no mês de outubro para as flores transformarem em fruto. E aí as pessoas vão para o cerrado, o cajuzinho para fazer doce. Gente, é lindo. Sabe, coisa que a gente não encontra em outros lugares. Talvez em Minas ainda encontre alguma coisa, né? Isso agora, Nadir. Só um momentinho. Ô, Cris, depois você podia falar um pouco do encontro que vai ter. É Marcinha. Encontro qual? Esse? Esse que vocês vão fazer aí. Ah, tá, nós vamos falar sim. Tá? Ok. Já vai estar tudo, já vou mostrar as fotos, nas fotos já vai dar bem para ver.
Tem jeito de aumentar, Marieta? Então, a Nadira, ela vinha todo janeiro, ela tinha um irmão aqui, não sei se ele ainda é vivo, e essa vez, esse foi um dos passeios, né? Ela gostava muito, como uma boa sagitariana, ela se encantava, adorava ver as coisas, né? Não estou vendo, não. Só tem Era uma tarja uma faixa preta, cinza. É, uma faixa cinza. cinza. E aí, Marieta? A faixa cinza está atrapalhando, está no meio da Tá no foto? meio, a gente não vê nada. Ué, para mim não aparece isso. Espera aí um pouquinho. E aí vocês vão ver um pouquinho do que é, né? Eu vou mostrar, depois de todas as fotos, a gente fala da programação. Nós teremos um baile com a Noemi, Ainda tá, Cristiano? tá? Não saiu, não apareceu nada. Tá só escuro. Vou tentar de novo, porque para mim tá normal. Em É porque tem uma tarja em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver a Nadir de sombrinha. Sim, sim. A tarja, Então, ela não atrapalha agora, não. é. Pode passar. A Nadir, ela ali é uma igreja, aí começa a procissão do fogaréu, começa nessa igreja, né? Foi em 2013. E vocês veem a rua, o calçamento de pedra, ele é um calçamento muito comum no norte da Espanha, no norte de Portugal, ali que faz perto de Santiago de Compostela, né? Eu estive lá também na pesquisa. Então, é diferente o calçamento do calçamento de Pirinópolis. De Pirinópolis é semelhante aos dos Açores. Então, a Nadira aí passeando no centro histórico, a gente vai conhecer esse centro. Pode pôr a próxima. Aí no mercado, ela tomando um lanche, né? Bolo de arroz e suco de cajazinho. Do lado, ela está no Palácio Conde dos Arcos, na sala de despacho do governador, né? Tem uma eletrola. Embaixo a outra é uma loja, tá meio. A categoria não ficou junto, né? Próximo, Marieta, porque são categorias, né? Ela aí à frente do Palácio Conde dos Arcos e ela ali na rua. Embaixo ela está com uma moradora, a dona Fiuca. Essa moradora já faleceu com 104 anos. No YouTube, na nossa página, tem o bolo de arroz que ela faz, a dona Fiuca. Então, quem quiser entrar, foi pouco antes dela morrer, eu consegui filmar. A próxima. Aqui é a Arcelina. A Arcelina era uma professora da UNB, uma jornalista, ela escreveu vários livros, né, no Mosteiro. Nós chegamos juntas no Mosteiro, ela ficou e eu fiquei lá e cá, né? Ela construiu essa casa que hoje ela fez doação para as mulheres coralinas. E embaixo é uma loja e a Nadir vendo roupa. A Nadir adorava comprar, né, roupa. A próxima. O coreto, que todo mundo participa desse. Quem vai em Goiás tem que tomar sorvete no coreto. Eu já até coloquei a Emi. Quem sabe. Espera aí, deixa eu espiar. Ela faz umas rodas aí. Já. Eu passo função para todo mundo, né?
folgada. Ela, a Goiás, a cidade, é patrimônio mundial da humanidade, cultural, artístico. E aqui embaixo, a gente no coreto, tomando um lanche. Tem mais algum desse, Marieta? Não, Dela? Nadir acabou. Não. Tá, então pode tirar, né? Bom, gente, então o que é patrimônio, né? Desde o final do século XVIII, começou a se proteger o patrimônio, apesar de que aqui no Brasil isso ainda é muito frágil, né? A gente sabe, é muito frágil. Basta, por exemplo, Belém tem casas lindíssimas que eles estão esperando cair, né? Estão esperando cair, por quê? Porque o público não dá vantagem nenhuma para a preservação. Eu, quando trabalhei no conselho aqui, era um problema que eles acabam com as casas para fazer estacionamento. E assim, a gente quase apanhava, né, do povo, quando estava uma época que foi feito um trabalho com o Ministério Público. O povo não quer, não adianta. Então, é algo muito complicado. Então, essa preservação, ela vem desde o final do século XVIII. No século XX, ela teve um avanço muito grande com o Mário de Andrade. Ele criou um SPAM, deixa eu ver aqui o nome, está tudo no Mário de Andrade, né? SPAM, Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. Já foi patrimônio histórico, patrimônio artístico, né? Então, hoje, o patrimônio é regido pelo IPHAN, e depois que Mário de Andrade deu essa contribuição, as pessoas começaram a se preocupar mais. Mas primeiro era o patrimônio material, pedra e cal. O patrimônio imaterial, ele foi no século XXI que ele foi reconhecido aqui pelo IPHAN, né? Um decreto 5.753, né, numa conferência. Então, ele fala que o patrimônio imaterial são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, juntos com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Então, a partir daí também apareceram os mestres da cultura popular. Então, a gente ainda está nesse movimento. No Nordeste, eu já fui parecerista em alguns lugares, alguns estados. Então, quando tem um mestre, tem um ponto. É muito valorizado. Para cá não é muito, não, mas no Nordeste é muito valorizado o mestre da cultura popular, né? E aí, o que seria estabelecer o patrimônio, né? Ele é estabelecido a partir da produção humana e a sua relação com o que existe na natureza. E elas são de ordem emocional, intelectual, imaterial e material, e se constituem como bens culturais. Aí tem um autor, aqui ele era da antropologia, tudo que permite ao ser humano conhecer a si mesmo e ao mundo que o rodeia pode ser chamado de bem cultural. Então, essas categorias, elas fazem nexo com arquitetura, geografia, história, antropologia, arqueologia, folclore, dança, festa. Então, hoje em dia, está sendo tudo junto. E a pesquisa da Marija Guimbutas foi muito importante para a gente ver o passado. Então, quando a gente fala no patrimônio, e hoje em dia também tem um estudo, e olha, eu tenho uma colega no patrimônio, a Zenaide Lopes, ela é muito estudiosa, terminou o mestrado agora, então a gente conversa muito, tem muitas coisas mudando. Antigamente, material era uma coisa e material é outra. Hoje em dia já tem um diálogo. Por quê? Porque se tem uma casa, se tem um museu, pessoas moraram lá. É o saber fazer, é tudo aquilo que existia lá dentro, como essas pessoas. Então, quem for conhecer a casa de Cora, vai ver o quarto dela, o chinelinho dela, a bengala dela, o chale, como ela arrumava. Você vai para a cozinha,
Você vê o tacho de cobre que ela fazia seus doces. Então, tudo isso, então, o patrimônio material é a casa, mas o imaterial está ali dentro. Então, atualmente tem tido muitas discussões e muitos trabalhos que já não fazem mais distinção entre material e imaterial, né? Tem uma outra coisa importante aqui que eu escrevi sobre essas fontes históricas, né? Então, hoje em dia a gente busca muita foto, muito jornal, porque muita coisa é desmanchada. Então, o patrimônio é isso, é aquilo que o homem que está ao redor dele, são os bens que ele constrói, né? E o patrimônio natural, né, que é o ecológico, ele também foi associado. Então, os rios, os parques, as serras, né, tudo isso faz parte desse patrimônio ambiental. Então, é isso. No artigo vocês vão ter oportunidade de ler, né, e entender melhor. E o patrimônio, a dança, por que eu escrevi? Eu comecei a ver que eu já tinha dançado em lugares assim. Eu dancei numa oficina de pedra lascada, numa cidade do interior aqui em Goiás, de um colega da Unipaz, da nossa turma da Unipaz, um professor da UNB. Ele comprou um local que tinha um sítio de pedra lascada. E aí nós fomos e fizemos. Eu fiz as danças que eu aprendi com Cacaverá lá em cima. Então, a gente dança em tantos lugares. Também o encontro brasileiro, né? Ele sempre, mesmo sem saber de patrimônio, sempre trabalhou, né? Eu coloco isso. As meninas lá do Mato Grosso, de Barra do Garça, também elas trabalham nos 4 pilares do patrimônio. Olha que coisa interessante. Quando a gente começa a entrar nisso, uma coisa que eu acho fantástico são as roupas. Como é que essas roupas são, gente? Numa roda de dança, é incrível a gente ver os figurinos que as pessoas se apresentam, né? Isso é patrimônio. Quem faz aqui? Eu lembro Alfarrábio, eu estava sempre lá fazendo altos assim modelos para a gente. O Guatassara, quantas coisas ele criou e ficou conhecido dentro do encontro brasileiro. Então, essas feirinhas, elas levam também o artesanato, é o saber fazer, são as utilidades. Então, tudo isso é patrimônio. Então, basta a gente conhecer para a gente poder. A gente se identifica e a gente valoriza. Porque quando a gente conhece, a gente valoriza. Então, como a Marcinha falou, né? A programação. Bom, primeiro, nós temos um grupo, não são muitas pessoas, né? São 17 pessoas ao todo, e nós vamos ficar num local que é um instituto, chamado Instituto Bertrand Fleury. Essa é uma casa de uma família, é uma família intelectual de Goiás, família Fleury. Fleury Curado, Fleury, e a Graça é uma amiga nossa que sempre nos recebe muito bem. Eu levo todo mundo lá, ela conhece todo mundo da dança, de vez em quando ela dança com a gente também, quando ela tem tempo. Então, nós fizemos uma programação de acordo com o que tem lá na cidade, né? Na cidade, nas casas, e passamos as informações para as pessoas. Nós estamos passando, eu não estou achando aqui a programação, mas eu sei decor. Então, e aí nós vamos chegar lá. Marieta, vamos passar sobre o espaço primeiro, aquele filme, por favor? Passar um filminho sobre o espaço onde nós vamos ficar. É o espaço de patrimônio. O lugar é um patrimônio.
né? Então, é muito importante o local que a gente escolhe para ficar. Né? O local que a gente escolhe já tem que dialogar com a proposta. Cristina, você quer O as fotos vídeo. da casa-mãe ou o Não, vídeo o do vídeo Instituto? primeiro. O Do vídeo. O Instituto? vídeo. É. Tá. Só um... Hoje ela tem quase uma vila, ela tem várias casas, o pessoal da universidade fica lá, os alunos, porque não tem muito lugar, né? O Instituto Bertrand Fleury é uma OCIP idealizada por Paulo Bertrand e um grupo de seletas pessoas no ano de 2003, para promover ações na área da cultura, educação e meio ambiente, que engloba vários locais. Vamos começar pela Casa-Mãe, porque é a primeira edificação datada do início do século XIX, anos 1800. Mais que um simples casarão, a chácara Dona Sinhá carrega uma longa história. Ela mantém a estrutura e a atmosfera histórica e cultural que permeia a velha Vila Boa dos Goiáses, hoje cidade de Goiás. A princípio, ainda na primeira metade do século XIX, era apenas um barraco. No final do mesmo século, transformou-se em uma casa, onde morou certo padre Arnaldo, que hoje dá nome à rua. Muitos aqui chegam para admirá-la como a um museu, pelos seus móveis de época e sua construção de pau a pique. A chácara foi arrematada em leilão por Antônio Cupertino de Barros, bisavô da atual guardiã deste chão. Esta casa presenciou diversos fatos históricos, além do nascimento do primeiro centro espírita do estado. Saraus de música e poesia realizados por Dona Sinhá, além de diversos importantes acordos sobre os destinos políticos da cidade. E não podemos nos esquecer de que este casal humanista foi um dos primeiros do nosso estado a libertar os negros escravizados. Juscelino Kubitschek esteve aqui nesta casa. Esta família está na 8ª geração que cuida, sem interrupções, deste local de preservação e memória. O Canto da Felicidade engloba diversas atividades e projetos de cunhos artístico, cultural, social e ambiental, desenvolvidas pelo Economuseu Serratense, por intermédio de práticas e processos educativos, com vistas ao desenvolvimento, saúde e felicidade das comunidades onde está inserido, a sustentabilidade econômica, a preservação ambiental, a difusão e ao fortalecimento da cultura da paz e a busca do bem viver. O caminho de Letras e Árvores é uma inovadora iniciativa que alia arte, cultura, literatura e educação ambiental. A primeira estação faz homenagem a Rosarita Fleury, que criou a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Ao fundo, um enorme centenário cajueiro. Ai, que cheirinho bom deve ser no tempo de caju.
Na segunda estação, o homenageado é Paulo Bertrand, historiador que fez a defesa oral para a cidade de Goiás receber o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. E como ele se autodenominava, poeta, transgressor e sonhador. Aqui, o nosso delicioso pequi que Paulo tanto gostava. Também é uma árvore muito grande para ser um pequizeiro. A terceira estação é a de Bernardo Ellis, único goiano membro da Academia Brasileira de Letras até hoje, que teve alguns de seus livros transformados em filmes. Vejam esta enxada. Ela é vermelha, cor de sangue, do trabalhador rural que enlouqueceu por falta de uma enxada para plantar e começou a cavar a terra com os dedos que foram ficando em carne viva, sangrando. A última estação rende homenagem a José J. Veiga, que é mais conhecido fora de Goiás e do Brasil do que aqui em seu próprio estado. A árvore da vez é a castanha-baru, tão famosa nos últimos tempos por seus benefícios para a saúde. Dá uma vontade de abraçar essa árvore de tão linda que é, sentir sua textura. Estas estações servem de palco para declamação de poemas, diálogos sobre escritores e também leitura e contação de histórias. Elas servem como incentivo para fazer brotar em crianças, jovens e todos nós o prazer da leitura. O canto do silêncio, singela construção de pedras, é local para quem quer meditar ou admirar a natureza que explode em belezas. Ao lado, encontra-se o labirinto, caminho circular desenhado com pedras e que tem o mesmo formato do labirinto que encontra-se no piso da mágica Catedral de Chartres, a 140 quilômetros de Paris. Labirintos são desenhos milenares que nos encaminham à introspecção, ao nosso coração. Recantos de transformações, onde são realizadas ações de conscientização ecológica, tais como a separação criteriosa de resíduos para reciclagem e compostagem, o armazenamento de águas de chuva para o tempo da seca, a manutenção de um viveiro de mudas do cerrado, ações para a recuperação de 2 nascentes, a filtragem de águas cinzas para reuso, além de casas em EPS, aquecimento e geração de energia solar. Encantos de recriação e criação. O primeiro local é o Memorial Paulo Bertrand, sede do Instituto Bertrand Fleury, que começou em Brasília e transferida para sua sede própria na cidade de Goiás em 2008, 3 anos após a morte de seu fundador. Este memorial tem parte de sua biblioteca, alguns de seus pertences, estátuas e diversas homenagens recebidas em vida e pós-morte. Aqui também é palco de saraus, cursos, palestras, entre outros, acolhendo a cidade onde Paulo Bertrand quis fazer sua morada eterna. Ele está enterrado no cemitério local. O segundo local é o ateliê Helder Rocha Lima.
espaço projetado por ele, arquiteto e artista plástico, para ser seu local de trabalho e abrigar seus quadros e de outros artistas com exposições temporárias, além de acolher encontros culturais e educacionais da comunidade vilaboense, estudantes, pesquisadores e turistas amantes das artes. O Memorial Paulo Bertrand e o Ateliê Helder Rocha Lima compõem os encantos de criação e recriação. Por sua vez, faz parte do Economuseu Serratense, que pertence ao Instituto Bertrand Fleury. Bom, então, dá para ver que o espaço é um espaço de patrimônio, né? O espaço é patrimônio, puro patrimônio, e é lá que nós vamos ficar. Então, vamos colocar umas fotos da casa-mãe, o baile vai ser lá, viu, Noemi? Nós vamos arrumar direitinho para o baile. Pode colocar as fotos, Marieta, por favor. Oi, Marieta. Aí a entrada, né? Isso, tira. Pode ir passando a próxima. Então, essa é a entrada da casa, o salão, aí que nós vamos dançar. Os espaços, a cozinha, tem uma mesa. Aí a cozinha, a copa, né? A piscina, os quartos, o banheiro. E aí foi um quadro que eu comprei do Helder, né? No ateliê dele. O Helder faleceu no final do ano passado, com 97 anos. Ele estava lá em Pirinópolis quando a Gabriele foi, depois, quando nós fizemos o trabalho lá de paneuritmia, ele almoçou com a gente, junto com a Nara. Pode ir passando. Tem mais algum de lá, não? Não, é só esse. Não. Bom, deixa eu falar um pouquinho da programação que a Marcinha pediu, e depois a gente mostra as fotos rapidinho. Então, Marcinha, a gente chega lá, né? Quem for chegar na quarta-feira é um extra, né? A pessoa fica livre, mas já na quinta de manhã, que é Corpus Christi, nós teremos a apresentação da proposta, falar as coisas mais importantes e vamos fazer um reconhecimento do espaço. É a Lucília, professora Lucília, quem vai fazer esse reconhecimento. Ela fez agora, eu estive lá, acho que foi esse ano ainda, talvez em janeiro ou fevereiro, plantamos acho que quase 1000 mudas de reflorestamento no espaço. Ela à frente disso tudo. E de lá nós vamos seguir para a Casa de Cora, onde nós vamos dançar, nós vamos fazer as danças, né, de músicos goianos. A Marieta e eu estamos coreografando, depois nós vamos almoçar. Quem quiser ir visitar o museu, quem quiser ficar andando por lá, tá aí a Emi e a Ivaina, elas são da equipe de apoio, a Noemi também, né? A Noemi é da escola, a Emi, a Ivaina já foi da escola também, hoje está muito atarefada, mas está sempre aí com a gente. E saindo de lá, nós vamos para o centro da cidade e vamos visitar alguns lugares. Aí nós voltamos e vamos... eu não me lembro se esse dia a gente anda, eu estou sem o material aqui,
que a gente faz uma andada lá no labirinto para reconhecer, Sim. e à noite nós teremos um baile. No outro dia, a gente, logo cedo, bom, vai ter paneuritmia às 7 horas, então levando roupa branca, né? Que a Nara pediu. Depois nós vamos andar no labirinto, e do labirinto nós vamos para o Largo da Carioca. Lá na Carioca, nós vamos ter nadar no Rio Vermelho, tocar tambor, conversar, vai ter uma série de atividades assim que as pessoas vão escolher o que elas querem fazer. Nós vamos almoçar lá, de lá nós vamos para a cidade tomar um sorvetinho e vamos andar para ver o patrimônio. Nós vamos na Paneleira, e eu estou vendo se eu consigo também uma entrevista com o Rafael. Isso na sexta-feira, né? Tem igreja no sábado. E à noite nós vamos andar no labirinto à noite. No outro dia, nós temos as atividades, nós vamos para o Mercado Central, nós vamos dançar também no Mercado Central, almoçar lá, sair pela cidade para conhecer, porque tem muita coisa lá, né? E vamos ao Mosteiro Beneditino, no sábado à tarde, e algumas outras igrejas. E também, quem quiser voltar, ficar na piscina, é super aberto. E às 5 horas nós vamos dançar no Chafariz. À noite, nós teremos à noite um ritual de inverno, e depois a noite é livre para o pessoal ir para a cidade, porque tem gente que quer jantar na cidade, conhecer uma gastronomia. No domingo de manhã, que é o encerramento, nós teremos mais o labirinto, vamos fazer algumas artes terapêuticas, a Ivane é arte terapeuta, nós teremos isso, e depois nós vamos ver, nós encerramos mais ou menos por volta do meio-dia, mas quem quiser ir ou para a Cachoeira da Andorinha, ou para o Balneário Santo Antônio, ou para algum outro lugar, que lá tem muitos lugares, né? Aí as pessoas vão definir. Mas então o programa está assim, bem redondinho, mas dando muita liberdade para quem quiser ficar no local. Eu não quero fazer nada, eu quero meditar, né? Eu quero andar, eu quero ficar no rio, porque é aquilo que agrada, né, as pessoas. E agora nós vamos mostrar umas fotos que eu vou. Dá para eu ir falando, não dá, Marieta, conforme aparecem as fotos? Sim, dá sim. Então tá, pode passar as fotos, por favor. Bom, esse aí é o chafariz e a igreja, não é a igreja da Boa Morte, né? Essa aí é uma outra igreja. Esse chafariz de cauda, só existem 2 no Brasil, e esse é um deles, né? Onde as pessoas vinham pegar água e também os animais vinham beber. Próximo. Nós estaremos dançando aí na sexta-feira? Sábado. Então, aí a Serra Dourada é uma serra que tem areia colorida, é um lugar muito bonito. Ela tem as areias coloridas, tinha uma artista, Goiandira do Couto, ela fazia quadros com essas areias. O lugar a gente não está programado para ir, porque é um pouquinho mais. Não é que é complicado, é uma estrutura, né? Um pouquinho mais complexa. Próximo. Aí a Cachoeira das Andorinhas, nessa cachoeira aí, em 2001, a Lucinha cantando Mamãe Oxum e dançando com os monges do mosteiro. E ali é o Balneário Santo Antônio. Eu preferia quando ele era mais simples, né? Mas é a evolução, aí as pessoas fazem outras coisas. Era bem natural. Hoje já está assim. Mas quem quiser ir, está aberto. Próximo. É aí o Jardim da Casa de Cora.
ao lado o Parque da Carioca, onde a gente vai nadar, vai almoçar, vai passear. Aí é o Cine Teatro, também ele é restaurado, e ao lado à direita é o Museu das Bandeiras. É muito lindo esse museu, guarda muitas histórias, é a antiga cadeia municipal. Aí é o Palácio Conde dos Arcos, onde ficava o governador. Mais o chafariz nos dois, né, visões, e o Coreto, que tem um sorvete delicioso. Aí o Mosteiro Beneditino e algumas igrejas. Essa igreja do centro é onde Jesus faz a última ceia com os apóstolos, na como é que chama? Procissão do Fogaréu. Ela começa nessa que está à esquerda, passa por essa aí e termina na Boa Morte, perto do mercado. Próximo. A Casa de Cora, né, que é bem conhecida, e o Rio Vermelho. Ali do lado, na esquerda, é um outro espaço, que é bem conhecido agora. Próxima. O Mercado Municipal, com as lojas. Ele foi reformado, né, restaurado, aliás. Próximo. Aí é uma paneleira, eu compro muita panela dela, ela é incrível. Rosana. É de família já, a gente pode visitar lá dentro, forno, tudo, ela abre tudo, dá entrevista. A Mariana teve aí, salvo engano, mas teve. Próximo. Aí é o pastelinho de Goiás. Aqui não tinha o doce de ovos, né? Aquele pastel português, eles inventaram com doce de leite. E ao lado são os alfenins, que é o doce de açúcar, um doce português de origem árabe. Pode passar. Aí é o labirinto da casa-mãe. Próximo. Aí termina aqui, que a gente entra de novo no Instituto. Tá, naquela das fotos, né? É, as fotos do Instituto que a gente já passou. Não. É o que tem a Denise, as meninas estão aí. Cris, eu Oi. acho interessante colocar também que, assim, tem uma cultura aqui, né, que o governador que estabelece aqui na capital fica uma semana, né, lá na cidade de Goiás, transfere toda a parte burocrática, administrativa, né, do Sim. governo lá para a cidade de Goiás. Isso acontece em julho, em Santana, dia de Santana, né? Lá é Arraial de Santana. Isso, passeios, né? Na cidade de Goiás, aí são os passeios. Pode ir passando, Maria. Não vai dar tempo. Aí a Denise, né? Aí, ó. A Ivaina está aí, a Emi está aí, a Nara, a Lúcia, a Denise, nós somos com ela para ela conhecer o labirinto e a gente fazer alguma coisa. Aí nós almoçando, né, no mercado, que é uma delícia, comida. Pode passar. Aí quando o Solano veio,
Ele, aí que deu quase que origem àquele trabalho, né, que a Nara falou outro dia, Dias de Paz. Eles vieram aí, nós ficamos lá na casa da Casa Mãe uns dias, próximo. Aí no meu aniversário, Paulo com a Graça, depois o Paulo no mercado, ele tomando sorvete. Isso foi em 2022. Próximo. Todos esses passeios nós vamos fazer. No meu aniversário, a gente andando no labirinto. Próximo. Eu meditando. O Pablo no labirinto. Agora em 2024. Próximo. Ele nas doceiras, isso aí são os doces, né? Perto da casa de Cora. Doce cristalizado. Tem mais alguma, Maria? Com a Cora Coralina, não está tomando sorvete, está no celular, porque lá é difícil pegar sinal. E eu sentada aí na rua, em frente à casa de Cora. Acho que é só, né, Marieta? Sim, só. Aí pode colocar aquela música. Então, para fechar, é outra música que nós vamos dançar, um fado. Fado de Vila Boa. Essa música a Maísa trouxe para mim, mas acabou que a gente não conseguiu coreografar. Eu vou coreografar sozinha. Depois, um dia, se ela quiser coreografar comigo, a gente faz outra coreografia. Porque ela nunca tem tempo. Quando ela tem tempo, eu não tenho, e a gente desencontra. É do Nachaú. A vila se chamou Vila Boa, do além-mar de Lisboa, Cruz do Índio, Goiás. A vila, minha terra encantada, não tem ouro e nem prata, tudo brilha por si. Vida não conhece fronteiras, mãe de outras bandeiras, em nome de Deus. Vila Boa Goiana, minha mãe lusitana, Arraial de Santana, velhos farricocos meninos tocam todos os sinos do amor, do destino. O rio é vermelho brilhante, onde a lua minguante fica cheia de amor. A serra é dourada de areia, Goiandira semeia a essência da cor. Vida, tudo é só sentimento, casa velha da ponte, Fugarel, Fugarel. Vida, os mistérios são tantos, Vega, Vale fez santos, vivem no
Bom, a minha parte é essa. Essa coreografia eu vou me inspirar nos fados de Nanny Clock e vou fazer uma releitura aí com as danças. Eu fiz fados com ela e eu acho muito especial. Marieta, agora você pode falar. Então, eu não tenho nem muita coisa para acrescentar, né, nesse projeto que foi apresentado aqui agora, mas a minha parte nesse trabalho ficou por conta do labirinto, né? Então, a ideia nessa imersão é a gente fazer várias entradas, cada uma com um significado diferente, com uma simbologia diferente, trazer essa mitologia como uma narrativa, né? De vários estudos e várias vezes que eu escutei a lenda através, o mito, né? Através da Cristina, através de vídeos que eu já assisti, de leituras que eu fiz sobre a Ariadne e o Minotauro e o labirinto e o Teseu e tudo que junta tudo isso, né? O que é esse mito através da psicologia, da filosofia, da questão física mesmo, do mental, o que que ele significa, as várias vertentes que ele pode trazer para a gente. E aí é uma surpresa, né? E a vivência que eu tive quando eu fiz o mestrado, eu fiz um trabalho e depois eu e Cristina escrevemos um artigo, né, falando sobre esse mito e sobre o labirinto, que foi bem interessante. Nele eu trago um pouco da Clarissa, né? De Mulheres Correm com Lobos. Então, de toda essa trajetória que ela fala sobre as roupagens que a mulher usa. Então, assim, é cada um que vai participar dessa imersão, cada um vai levar a sua questão ali para o labirinto, né? Então, cada um vai ter uma vivência única. Eu espero que seja assim, né? Que cada um tenha uma vivência única e que tenha um significado para cada um de nós. Eu acho que vai ser bem interessante. Aí eu só separei umas imagens aqui, umas poucas imagens quando eu fiz, né, o trabalho. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui rápido. Nós apresentamos também no final de 2021 um evento nacional lá de Santa Catarina, lembra? Sim. Realmente, a gente foi convidado pela. Eu esqueci o nome dela agora. É, esqueci o nome dela. Ela faz um trabalho com o feminino, né? E convidou eu e Cristina para poder apresentar esse trabalho, que já estava praticamente montado, né, Cristina? Ele estava montado. Depois a Cristina mexeu muito, a gente mexeu muito, mas foi bem interessante. E foi online, né? Porque foi no meio da pandemia. Deixa eu colocar aqui para vocês. São só duas fotos. O filme você não. Você quer que eu passe o filme? Eu tenho ele aqui. Posso passar, mas muita gente já conhece. Então, ele já tinha passado em outros locais, né? Aí na apresentação, esse é o labirinto. E quando eu estive lá para poder fazer esse trabalho, né? Eu fiz uma filmagem, talvez passe ela aqui para vocês verem. A capela que passou no vídeo lá, que a menina entra dentro dela para meditar, eu danço dentro dela também. E aqui embaixo, esse último, é a filmagem de toda a trajetória, eu fazendo todo o labirinto, colocando esses véus e depois tirando esses véus, né? Então, toda essa simbologia de colocar o véu, de tirar o véu, de fazer todas essas voltas, de chegar bem próximo do centro, ter que sair de novo, até realmente chegar lá no centro do labirinto, né? Foi uma experiência bem interessante. E eu acho que é para todo mundo, né? Teve um encontro brasileiro, para mim foi o que mais marcou, foi justamente o que falava sobre transformação
e que tinha um labirinto desenhado dentro do salão e a gente fazia esse caminho do labirinto todos os dias. Foi uma experiência bem potente. Eu acredito que será ainda mais com esse labirinto a céu aberto, né? Ele é muito lindo. Deixa eu, deixa eu passar então para vocês o videozinho. O da Roxane também é interessante, porque é bem artístico, né? A interpretação da arte do O da cinema. Roxane, eu posso passar o dela, né? É, Ele tá no meu porque WhatsApp. foi uma artista, uma cineasta que fez essa Ela tem uma disciplina visão também. diferente, né? Ela tem uma visão muito interessante, que eu acho que vale a pena. E o labirinto ele é único, né? São as voltas, né? E quando você chega no centro, que você volta. E mas Eu só preciso às achar. vezes a gente nem consegue entender muito bem o que é o que a gente sente, o que elabora. Então, por isso a gente tem uma arte terapeuta junto que vai fazer as vivências, né? Nós vamos ter oráculo de labirinto, tem muita coisa. Muita coisa. Um momentinho que eu vejo se eu acho ele aqui. É muita coisa que eu tenho. Ele é curtinho, né, Marieta? Ele é, mas eu só tô com ele no WhatsApp. Então, eu tô vendo se eu consigo acessar ele aqui. Bom, então, enquanto a Marieta procura, gente, esse projeto, como eu falei anteriormente, tem a Marinês, que hoje ela está resguardada, ela está no silêncio dela, e que vai ser em Sorocaba, né, na região de Sorocaba. E lá é muito especial, né? É uma terra que tudo que nós temos aqui em Goiás, de tudo, veio de lá, né? Goiás e Mato Grosso. Eles trouxeram, saindo daquela região de Tietê, Sorocaba, Tatuí. Então, ela também já está com alguns historiadores, já está. Que é padrão marinês, né? Que a gente conhece, bem nos trinques, né? Já está vendo. Em setembro eu vou lá para a gente conversar também. E aí a Noemi também. Você quer falar alguma coisa, Noemi, da sua região aí, do seu Nordeste, enquanto a Marieta procura? Quero. A gente aqui no Nordeste tem uma diversidade em nível de patrimônio e tem características bem específicas nesse contexto regional. A exemplo aqui do estado de Alagoas, né? A gente pode destacar 30 manifestações que são trazidas nessa perspectiva do patrimônio cultural, que foram compiladas, né, pela Secretaria do Estado da Cultura e da Economia Criativa. E nessa perspectiva de passear por essas culturas, a gente vai pensar nas festas, nos bordados, na culinária, nessa ideia do ambiente, né? Então, assim, só para destacar alguns pontos, a gente tem os restaurantes aqui que são muito conceituados e restaurantes também que fazem parte dessa memória. A exemplo deles é um que chama-se Bar das Ostras, que era um restaurante que ficava à beira da lagoa, que a minha infância inteira, a cidade inteira ia para esse restaurante aos domingos. Esse restaurante hoje ele não existe mais, mas tem o espaço onde a gente vai direcionando também esse olhar. Tem as festas, a exemplo, a festa de Iemanjá, no bairro da Pajuçara, que é um bairro bem interessante. Tem as rendas do Pontal da Barra, né, que são trabalhos únicos que são feitos aqui no estado. Temos a festa do boi, ou boi bumbá, ou boi de carnaval. Temos o sururu, que é na gastronomia um dos pratos fortes, o sururu, o maçunim, que são bem característicos aqui do estado, as cocadas do bairro da Massagueira. Essas rendas, elas são de um lugar que chama-se Pontal da Barra, que é uma região, é um bairro riquíssimo, riquíssimo. Nesse bairro existe o fandango,
que é o único fandango do Brasil que tem a característica específica dele, como para ter essa, é, esse privilégio de dizer que ele é o único do Brasil. A gente tem também, nível de restaurante, a gente tem na gastronomia os sucos que são bem característicos aqui, que é o suco de caju, o suco de mangaba, a maravilhosa água de coco. A gente tem os mestres da cultura popular, a exemplo, o mestre Verdilinho, a Zeza do Coco, o mestre Nelson da Rabeca. Vamos também, né, para os patrimônios ambientais, as praças, os parques, o Parque Municipal, que é um lugar lindo de encontro com a mata, o Ibama, que é um outro parque aqui do Ibama. Nós temos rios, cachoeiras, lagos, lagoas, praias, né, que a gente pode ir caminhando nesse contexto. E em nível de edifícios e monumentos, a gente tem infinitos aqui dentro da cidade e em algumas cidades do município. Exemplo, Igreja de Nossa Senhora da Guia, uma casa de cultura numa cidade de Viçosa, que é a 2 horas e meia daqui. A associação, a antiga Sociedade Perseverança, antiga cadeia pública na cidade de Mata Grande, que é a 4 horas daqui. A gente vai espaçando as ideias, os museus aqui dentro da cidade também. Às vezes as pessoas acham que Maceió é só praia, né? Tem essa ideia, vou para Maceió só para praia, porque é o que de fato atrai as pessoas a virem. Mas a gente tem o Teatro Deodoro, que é um teatro belíssimo, belíssimo, belíssimo. A Casa de Jorge de Lima. Academia Alagoana de Letras, o Palácio do Trabalhador, a Casa Natal de Arthur Ramos, a Casa Natal do senador Teotônio Vilela, a Igreja Matriz de Santa Luzia do Norte. A gente vai passeando por Museu Tel Brandão, que fica bem próximo do lugar onde eu trabalhava, porque mudou o lugar que eu trabalhava, mas ficava bem próximo. A Associação Comercial de Maceió, que é um prédio belíssimo, e é numa rua que ainda mantém as pedras ainda de quando a cidade começou a se desenvolver, que é uma área portuária. E tem os artesanatos, os lugares de artesanato aqui, que são belíssimos também. Então, a gente tem uma diversidade que é diferente, mas ao mesmo tempo ela contempla também esse patrimônio com muita diversidade. Então a gente vai ter também um roteiro muito interessante e que a gente pode pensar, né? A gente vai trabalhar isso com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês se divirtam e também tenham um banho de cultura e uma cultura tão deliciosa quanto essa que vai ser aí no Goiás. Então, é interessante a Noemi trazer isso, porque em cada local que a escola está pensando em fazer esse trabalho, né, essa imersão nesses locais, é trazer aquilo que a maioria das pessoas, às vezes até da cidade mesmo, não conhecem, né? Porque de É. repente o fandango lá, as pessoas não conhecem direito, não têm esse conhecimento. Então, além de levar para as pessoas que vão para a imersão, ainda é resgatar dentro da própria cidade aquilo que ela tem de patrimônio e que às vezes não tem esse reconhecimento, né? A O gente diz vídeo. muito assim aqui, sabe, Marieta? Hum, Os turistas conhecem mais a cidade do que a gente. Tem uma coisa sim, assim, né? sim, sim. O vídeo da Roxane vai ficar de surpresa para quem for na imersão, porque eu vou usar ele realmente lá. Eu não consegui tirar ele aqui do, do notebook, não dá. Mas se vocês quiserem, eu posso passar o meu. Quem não viu, alguém aqui não viu o que eu fiz? Márcia, Eu Eliane, você prefiro conhece ficar o de meu? surpresa. O da Roxane vai ficar de surpresa mesmo, que ele vai criar uma discussão bem interessante. Eu vou passar o meu aqui, ele Impacto, não é, né? não é longo também, não. Ele é impactante, bem Eu impactante. só quero saber as datas para eu já agendar, colocar na minha agenda quando é que eu vou lá para É Marinês, Maceió. quando eu vou lá para é para Maceió. Eu quero todas. Legal. Peraí. O Marieta e Cris, sobre o artigo, depois você poderia disponibilizar ou então falar qual a referência, onde a gente Ah, acha, tá? tá bom, pode deixar.
A bacia é de ouro, areada com sabão, e depois de areada, enxugada com roupão. Seu roupão, a camisinha de filó, a touquinha vermelhinha para quem ficar vovó. Era 2001. Os passos simples foram ensinados rapidamente. A música de um idioma estranho aos meus ouvidos era muito familiar para o meu corpo. À medida que dançava, fechei os olhos e deixei fluir, sentindo-me transportada no tempo e no espaço. Se não tivesse me deparado com essa foto no álbum de família algum tempo depois, talvez não compreenderia de onde me era tão familiar estar de mãos dadas na roda. Em tempos de fotografias tiradas raramente, essa com certeza foi para que eu me lembrasse da minha mais pura essência, um movimento que se repete. Nos olhos redondos e brilhantes, me reconheço e me sinto pertencente. Olho para a criança que eu fui, lhe dou as mãos, a acolho e reverencio, e a coloco no lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
Não, foi isso. O da Roxane, esperem quem vai estar em Goiás. E é muito lindo O da também. Roxane é bem forte, né? Muito. É isso, gente. Se Bom, alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que ficou aí, não ficou tão claro, gostaria de saber, estamos abertos. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, belíssimo, estou encantada aqui. Parabéns, Cris, parabéns, pessoal da ESA, né? Essa escola que eu estou acompanhando aí, que é uma escola de aprendizagem, né? Muito bonito. Então, a gente tem muita coisa aqui de Minas que coincide muito com Goiás Velho e com Maceió também, né? Que a menina está falando aí, eu estava encantada, que eu conheço, o meu ex-marido era de Arapiraca, então eu tive a oportunidade de ir a Maceió também, a visitar os mercados, visitar. Então, assim, a gente volta, né, resgata essa história, resgata, né, essa vida. Então, eu quero desejar para vocês um bom encontro, com certeza. Ano que vem eu vou estar lá, né? Vou começar a dançar circular aqui, viu, Cris? Vou circular aqui também com Cláudia, com outras pessoas que você me indicar também. Nós vamos encontrar e a gente vai conversar, né? Muito obrigada, agradecida, gratidão de coração a vocês. Obrigada. gratidão, Marcinha, que bom que você está aqui. Gratidão. Parabéns, Cris. Parabéns, Marieta. Ficou lindo o trabalho. E estou ansiosa para a gente encontrar em Goiás. Acho que vai ser espetacular. Gratidão, Evaina. Boa noite, quero agradecer pela oportunidade de tanto conhecimento e estou ansiosa para Goiás e ansiosa para Alagoas, porque já estive lá algumas vezes, eu amo, né? Quero saber, a Ivânia perguntou a data, também quero saber a data. Por favor, tem que ser né, um feriado longo, porque se não for dezembro, janeiro ou julho, eu estou trabalhando, né? Então, mas eu aguardo essa oportunidade aí de voltar, para ver muitos lugares que você falou eu conheço, viu, Noemi? Já E, estive ó, algumas vezes lá. Muito bacana mesmo. E Marieta, parabéns, viu? Nossa, eu fiquei bem tocada, porque a gente já fez esse caminho, né? E vendo você pegando aqueles lenços, depois tocando, né, como chama? A coisa tibetana, né? Como chama aquele coisa tibetano, né? E assim, foi uma sensação muito bacana, assim, eu revivi, né, o que eu passei aquele dia lá. Agora a gente vai, né, como eu falei para a Cristina, deixei muita coisa lá naquele labirinto, né? Eu vou resgatar e vou ter que mandar para o universo também, né? Então, assim, tô ansiosa para o nosso encontro. E parabéns para todos aqui do grupo, né? E um prazer conhecer Márcia, né? Eliane, e vamos, né? Vamos nos encontrar aí, né? De mãos dadas aí nas rodas. Aí Gratidão. você já viu, né, Emi? Leva a sua fantasia, né? O que que você vai fazer lá Fantasia. nesse labirinto? Ah, pois é, não. Agora eu tô aqui pensando, né? Que fantasia que vai ser, né? Tem que ser a mais simples possível, né? Porque a gente tem que tirar, né? Um monte de coisa. Então, tem que ser Pensa a mais muito, leve. não. Deixa a coisa fluir. Então, deixar, né? a programação está maravilhosa. Vamos embora. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa mesmo. Muito bacana. Foi Minha um gente, eu prazer peço estar com você. licença, que eu Bem, gostaria de preciso. parabenizar vocês, né, por todo esse trabalho, por essa construção, né, desse projeto, que tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? Realmente essa sensação de você entrar no labirinto é uma coisa, assim, incrível. Uma vez eu tive na Uma Paz, num trabalho que foi realizado,
num curso que nós fizemos de fazer o labirinto, e realmente, assim, olha, eu jamais vou esquecer a entrada e a saída do labirinto. É uma coisa, assim, muito forte. E aqui você trouxe essa representação. E aí a gente só tem a agradecer por tantos ensinamentos. Foi muito rico mesmo essa experiência. Gratidão pela partilha. Gratidão, Eliana. Nós vamos despedindo, então. Um abraço a todas. Para quem vai a Goiás, até Goiás. E até semana que vem, né? Não, semana que Semana que vem vem não, reunião, né? semana que vem reunião interna. Daqui a 2 semanas. Um abraço a todos. Boa Boa noite a noite. todos. Beijo, boa Gratidão noite, pela gente. presença. Boa Tchau, tchau. noite.